Vamos então à última etapa do dimensionamento de seções retangulares à flexão simples. Nós vimos anteriormente que para uma seção retangular com determinada altura útil fixa, eu poderia avaliar a armadura simples de duas formas. Né? Aliás, a armadura total de duas formas. Eu poderia trabalhar somente com a armadura simples, mas o que acontecia é que para valores mais altos do momento você acabava tendo a linha neutra muito profunda, o que levaria a seções com baixa ductilidade e eventualmente até seções no domínio 4, né, onde você não aproveita bem a deformação do aço e situações em que você tem aí uma ruptura da forma frágil. Depois nós desenvolvemos a técnica da armadura dupla, que consiste em você fixar a linha neutra no valor máximo que você admite e o momento que sobra em relação ao momento solicitante total é absorvido por armaduras adicionais na região comprimida e na região tracionada. É muito comum a gente ouvir dizer que a armadura dupla é simplesmente você adicionar armadura na região comprimida, mas na verdade você adiciona tanto na região comprimida quanto na região tracionada. São justamente essas duas parcelas que vão produzir um binário adicional que vão combater o excesso de momento em relação ao momento máximo que nós estamos estipulando. Nesse algoritmo que nós desenvolvemos anteriormente, você pode fixar o limite da linha neutra em qualquer valor máximo. Anteriormente, em literaturas mais antigas, você acha que, com frequência, que nós devemos utilizar o limite da linha neutra como sendo igual ao limite entre os domínios 3 e 4, justamente para não entrar aí no domínio 4. Mas mais recentemente, isso é endossado pela norma brasileira também, foram feitas sugestões para se reduzir a linha neutra, principalmente em situações onde você necessita que tenha uma certa ductilidade da seção, certo? Porque quanto menor o valor da linha neutra, pode-se verificar através das relações momento-curvatura que você, no pós-pico, né, no pós-momento máximo, você consegue absorver muito mais deformação quando você tem a linha neutra com valores baixos. Então, por exemplo, na norma brasileira, quando você faz a redistribuição de momentos, por exemplo, isso só é permitido quando a linha neutra está limitada a determinados valores. Portanto, todo o dimensionamento que vimos até agora é um dimensionamento baseado em uma altura fixa da seção. Para completar, né, para que a gente fique com o arsenal completo para dimensionar a seção retangular, nós vamos falar agora que podemos, né, antes do início dos cálculos, no início dos cálculos, pré-dimensionar a altura D de tal forma que eu já garanta uma seção com a linha neutra reduzida. E isso é bem fácil de fazer, principalmente se a gente considerar que a linha neutra ela depende basicamente do momento reduzido. Portanto, eu posso introduzir, né, a altura útil como variável e fazer o pré-dimensionamento de D, de tal forma que se garanta uma profundidade máxima da linha neutra fixa que se limite. Então, a partir desse raciocínio, né, nós sabemos que a relação entre o momento limite e a linha neutra limite é dada por essa expressão. Né? O momento reduzido limite é aquele fator lambda multiplicado pela linha neutra adimensional limite multiplicado por 1 menos lambda vezes que se limite sobre 2. Ou seja, existe uma relação direta entre o momento reduzido e a linha neutra. Quando eu tenho a linha neutra limite, esse corresponde ao momento limite da seção, que não vai levar valores superiores àquele valor estabelecido. Então, se eu pegar a expressão para o momento de cálculo, né, momento reduzido, eu posso inverter essas variáveis. Em vez de considerar a variável aí como sendo o momento, eu posso pegar a variável como sendo a altura útil. Ou seja, se o meu momento reduzido é dado pelo momento de cálculo dividido por alfa FCD BD ao quadrado, eu posso dizer que ao MID limite, certo?
ao momento reduzido limite, que só é função da posição da linha neutra que a gente arbitrou, ou seja, essa linha neutra que está aí na primeira equação do slide. Quando eu tiver esse valor de linha neutra, eu tenho o momento limite. Então, se eu fixar no início do problema qual o valor máximo de linha neutra que eu desejo ter, eu posso calcular o mi de limite de cara. Portanto, eu vou aí na segunda equação e considero que para se atingir o mi de limite, eu posso buscar uma altura útil que leve àquele valor. Então é só a gente tirar o valor da altura, vai ser igual a raiz quadrada de md sobre alfa fcd b mi de limite, que é um valor conhecido. E o que é que isso significa em termos práticos? Significa que a este valor de altura limite corresponde, para o momento fletor dado, o momento reduzido limite, que corresponde, por sua vez, à linha neutra limite. Certo? Então, eu posso, no início do problema, com o momento fletor dado, estipular uma altura mínima da seção para garantir que a minha linha neutra máxima não vai ser superada. Certo? Então, é essa fórmula que me permite chegar a esse valor. Claro que o valor D, por definição, ele vai da fibra mais comprimida até o limite, até o centro de gravidade da armadura tracionada. Desse jeito, como nós sempre temos que fazer um detalhe da armadura, nós só podemos achar o detalhe, o centro de gravidade da armadura tracionada depois que a armadura estiver completamente detalhada, e a gente precisa conhecer aí também o diâmetro do estribo e o cobrimento, já que a gente procura sempre que a altura total esteja aí com múltiplos de 5. Assim, esse valor tem esse valor de delimite tem um valor inicial em fase de pré-dimensionamento que depois vai evidentemente ser ajustado. De qualquer forma, o que é que eu sei? Que se eu adotar qualquer valor de D de altura útil superior a esse valor limite, eu automaticamente terei uma linha neutra menor do que o valor máximo que eu estou disposto a utilizar. Portanto, essa é a última etapa do formulário de dimensionamento à flexão simples de seções retangulares. Nós podemos, então, no próximo slide, apresentar um roteiro, um roteiro geral para dimensionamento, um fluxograma, onde eu começo aqui com os dados de entrada, momento solicitante de cálculo já majorado, ou seja, calculado a partir das cargas majoradas, a largura da seção, o D', que seria a distância da armadura comprimida ao topo da seção. Esse valor também, no início, ele tem que ser arbitrado, porque você precisa saber do valor do cobrimento, ali do diâmetro do estribo, para saber precisamente quanto que ele vale. As propriedades dos materiais, considerando o material elastoplástico para o aço e usando o diagrama retangular simplificado. Em relação ao aço, eu preciso do seu modo de elasticidade e da sua tensão de escoamento de cálculo. Como dado de entrada, também vou fornecer o valor limite da linha neutra, que eu quero, o psi limite que está especificado ali, que é o valor limite relativo, ou seja, o x sobre d máximo que eu estou disposto a admitir. Com esse valor limite do psi, eu posso calcular o momento reduzido limite, já no primeiro quadradinho ali do fluxograma. Então eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa que a gente tem que se perguntar é se eu tenho liberdade ou não para a escolha da altura útil. Quando é que isso acontece? Se você, às vezes, tem uma seção transversal que ela já está pré-definida por razões arquitetônicas ou por questão de espaço, ou por uma questão também de padronização, digamos. Então, se esse D for fixo, você vai ali para a parte de baixo do fluxograma. Se o D não for fixo, significa que você pode adotar uma altura que você desejar, então você vai o quê? Vai fazer uma altura maior do que o valor limite especificado e assim garantir não só que eu tenho uma linha neutra reduzida, como também que eu não vou ter a armadura de compressão, como vai ficar claro mais em seguida. Então eu vou adotar, caso eu não tenha o D fixo, eu posso adotar um valor qualquer de D maior ou igual ao D limite.
E aí a gente calcula o momento reduzido. Aquele slide Mi índice D é o MD sobre alfa FCD BD2. Eu vou ter o momento reduzido da seção. O mérito desse fluxograma é que ele, através de uma variável auxiliar, que eu chamei de Mi-D', ele consegue escrever tudo como sendo um fluxo qualquer, um formulário único para as duas situações. Então, se o Mi-D for maior do que o Mi-D limite, for menor do que o Mi-D limite, você vai para o lado esquerdo e você faz o Mi-D' igual ao próprio Mi-D. Se não, você vem pelo lado direito e faz o Mi-D' igual ao Mi-D limite. E aí a gente parte para a definição das fórmulas, né? Aquela primeira fórmula é a profundidade relativa da linha neutra. Você observa que esse fluxograma ele está todo em termos de variáveis adimensionais, certo? Mas é muito fácil a gente mudar isso aí para variáveis dimensionais. Com base na deformação, no valor real da linha neutra calculado, certo? Que é igual a 1 menos raiz de 1 menos 2 Mi-D' dividido por aquele fator lambda, eu posso calcular a deformação na fibra mais comprimida e a deformação no aço tracionado lá embaixo, né? Lá no aço. E como é que eu calculo essas deformações? Tem aquela tabelinha, né, dos domínios, né? Em função do domínio que você tiver, você vai calcular o εc, a deformação na fibra mais comprimida e a deformação na camada mais tracionada do aço. Aliás, na única camada tracionada do aço. A partir daí a gente pode calcular a armadura total, aí escrita essa variável ômega em termos de taxa de armadura, que eu estou chamando de ômega 1 mais ômega 2. Ômega 1 é a parcela referente à primeira parcela da armadura simples, né? Como se fosse uma seção retangular com armadura simples, essa parcela ômega 1. E a parcela ômega 2, ela só vai existir quando o Mi-D' for igual ao Mi-D limite, ou seja, essa parcela ômega 2 é a parcela da armadura de tração adicional, né, que vai colaborar junto com a armadura de compressão. Então, a armadura tracionada total ômega é dada por esse ômega 1 mais ômega 2, certo? Sendo que se eu não tiver armadura de compressão vai ser só o ômega 1. E finalmente, se for o caso, calcula-se a armadura de tração, né? Essas últimas duas operações elas só vão ser necessárias se você tiver armadura de tração. Quando o ômega 2 for zero, você não precisa nem calcular esse ε'S, né? Você não vai ter armadura de compressão. Se você precisar calcular a deformação na armadura de compressão, ela é dada pela deformação εc, que você calculou lá em cima, certo? Multiplicado pelo QC, também calculado na primeira linha lá em cima, menos D' sobre D. São valores que você tem de entrada dividido por QC. Isso aí vai me dar a deformação na armadura de compressão. E aí, finalmente, eu posso calcular a taxa de armadura de compressão, que é simplesmente a taxa de armadura ômega 2 dividido pelo φS. Quem que é o φS? É a relação entre a tensão na armadura de compressão e o FYD, a sua tensão de escoamento. Certo? Com o valor da deformação nessa armadura de compressão, você consegue calcular facilmente esse valor de φS. E você tem finalmente aí todos os termos, né, todas as possibilidades de dimensionamento para uma seção retangular, certo? Com as hipóteses de diagrama retangular simplificado e armadura elástica perfeitamente plástica, certo? Esse algoritmozinho de dimensionamento ele resolve, digamos, 99% das seções do dia a dia, da prática de vigas. Certo? E pode ser gerado, como eu já falei, um algoritmo com as variáveis adimensionais. Aliás, as variáveis dimensionais, ele está todo aí em função de variáveis adimensionais. Mais facilmente a gente pode transformar isso. Com isso a gente encerra essa parte de dimensionamento de seção retangular, juntando todos os elementos anteriores, né? E esse fluxograma aí, ele não permite em nenhum dos seus percursos que você entre no domínio 4. Para falar a verdade, você na entrada aí você já limita o valor da linha neutra, certo?
Se você limitar o valor da linha neutra abaixo, né, do FYD, perdão, do limite entre os domínios 3 e 4, você sempre vai ter a tensão na armadura tracionada igual ao FYD. Certo? Então esse é o roteiro para o dimensionamento de seções retangulares na flexão simples. Claro, todo esse roteiro ele é, digamos, teórico, essas dimensões são teóricas. Depois que você faz o cálculo da armadura, você tem que fazer o detalhamento. Nesse detalhamento vão entrar coisas como o cobrimento e o diâmetro da armadura transversal, o número e bitolas das armaduras que você escolheu, e só aí você vai poder calcular os valores reais, né, de H, D e D'. Como em projeto, o que vai para o projeto é o valor da altura bruta da seção, né, em geral você vai ter que pegar o resultado desse cálculo e adaptar a uma altura bruta, geralmente se usa em múltiplos de 5, adaptar a uma altura bruta e eventualmente você pode recalcular as armaduras para saber se com essa alteração vai haver necessidade de se mudar o valor da armadura calculado, né? Então esse processo normalmente é um processo de interações, né? Você vai corrigindo valores, mas normalmente com 2 dimensionamentos você já consegue concluir o detalhe de uma seção transversal retangular, a flexão simples.